Alô, amigos e amigas do nosso canal, tudo bem com vocês? Nosso canal chegando com mais um vídeo. Muitos computadores e notebook entrando na tela azul. Você entra naquela tela de reparo e tenta fazer todas as opções disponíveis naquela tela. E você não tem êxito na reparação. Então, o que você vai ter que fazer é uma formatação. No vídeo de hoje eu vou explicar para você tudo no passo a passo, como é que você procede numa formatação. Que se você conseguir formatar o seu computador da maneira que eu vou explicar para você, com certeza você vai ter facilidade para formatar qualquer computador ou qualquer notebook. Vamos lá. Você tem que ter um pendrive de boot, você tem que ter um pendrive de no mínimo 8 GB de armazenamento e criar ele bootável. Eu tenho um vídeo no canal que explica como é que cria esse pendrive de boot. Você pode fazer pelo programa Rufus ou diretamente pelo site da Microsoft. Ou você criar uma mídia de instalação. Essa mídia do Windows 7, uma mídia aí do Windows 10 antiga ou uma mídia do Windows 11. Mas para você criar essa mídia do Windows 10 e 11, você vai ter que ter um DVD de no mínimo 8 GB de armazenamento. Esse DVD aqui é 4.7 GB. Ele não dá para colocar a ISA aqui dentro. Aí você tem que ter uma mídia aí de 8 GB. Depois que você preparar o seu pendrive de boot ou a sua mídia de instalação, você pode tentar formatar também pelo seu leitor interno, que o leitor interno, pessoal, é aqui, ó. Você tem o seu leitor interno, isso aqui é o leitor interno do computador. Ou você ter aqui, ó, um leitor externo. Esse aqui é interno, esse aqui é externo. O externo aqui você pode colocar ele na porta USB. Você colocando ele na porta USB, ele vai ser reconhecido pelo seu computador. Abriu aqui a bandeja, é só inserir aqui a sua mídia e formatar via USB. Esse aqui externo é a mesma coisa que se fosse aqui esse interno. Agora vamos falar agora pelo modo de boot. O modo de boot temos o Legacy e o F. O Legacy é o modo de boot mais antigo e o F ele é o modo de boot mais atual. Ele substituiu esse modo de boot Legacy. Muitos computadores que têm o modo de boot Legacy, que são os antigos, e outros Legacy e UF ao mesmo tempo, e os mais novos somente I1F. Aí você tem que preparar o seu computador de acordo com o modo de boot da sua placa-mãe. Por isso que você tem que analisar o que vai ser feito do seu computador, não é pegar e sair instalando qualquer sistema operacional. Sobre esquema de partição, mesma coisa, MBR e GPT. Muita gente no canal pergunta em que esquema de partição vou ter que criar o meu pendrive de boot. MBR é o mais antigo, tá já desatualizado, e o mais atual é o GPT. Quando você faz assim pelo Rufus, você cria ele pelo modo GPT. Já quando você entra pelo site da Microsoft, ele já cria automaticamente no esquema de partição mais atualizado que ele vai pegar em computadores novos. Sobre agora memória e processadores. Você tem que ter no mínimo 4 GB de memória RAM, até 4 você instala o 32. Acima de 4 GB você instala o 64 bits. Isso aí não quer dizer que com 2 GB você não vai poder instalar o 64. Isso aí varia muito, entendeu? Tem alguns casos de computadores que você com 2 GB você consegue instalar. Mas o correto é você instalar até 4, 32, depois de 4 você instalar o 64 bits. Sobre configuração de BIOS. Eu sempre explico para todo mundo que a configuração de BIOS, cada BIOS é uma configuração diferente. Pode ser que uma ali tenha um negocinho diferente da outra, mas cada BIOS, modelo de série, de fabricante, é diferente para você configurar. Mas quando você começa a praticar ali num computador, no outro computador, mexendo em BIOS diferente, você pega uma manha. Aí para você, qualquer BIOS vai ser tudo igual, não vai ter diferença para você poder formatar. Aí você entra ali no BIOS ali, você pegou uma BIOS atualizada, nova, aí você vai ter grande noção o que você vai fazer para você configurar sua BIOS corretamente. E para você acessar o seu BIOS, tecla mais comum, tecla Del e F2, as mais comuns e mais simples para acessar os computadores. Mas tem computadores que acessam com uma tecla ESC,
F4, F7, F10, F11, F12. Em alguns computadores, em alguns notebooks até da Lenovo, existe um grampo lateral que você tem que espetar um grampo na sua trava de segurança para você poder acessar o BIOS. Todos esses vídeos, pessoal, eu tenho um canal ensinando como é que você configura o BIOS e como você acessa o BIOS. Agora uma pergunta que eu deixei até escrito aqui na minha frente. Qual Windows que eu vou instalar no meu computador? Quando você tem uma máquina na sua frente, você pegou um computador, você tem que analisar ele, qual computador, o que eu vou instalar no meu computador. Não é eu pegar esse computador como está ligado aqui, eu vou instalar o Windows 11. Não, eu vou analisar ele. Vou ver qual é o BIOS que ele tem, quanto de memória, quanto de processador. Aí sim eu vou implementar o sistema nele. Vou ver se é o 7, se é o 8, se é o 10 ou se é o 11. Isso aí tem que ser tudo analisado. Então vamos lá, eu vou dar uma simulação como é que eu formato essa máquina aqui, ó. Para acessar essa máquina aqui, eu pressionei essa tecla aqui, Delete, que é a tecla Del. Eu acessei o BIOS. Então, essa configuração é diferente de muitos outros computadores. Se a sua BIOS for igual essa aqui, da marca Lenovo ThinkCentre, você vai configurar do mesmo jeito que eu estou configurando. Mas muita gente quer formatar o computador, olha a BIOS aqui que eu estou configurando e acha que é igual. Não. Mas só entrar no meu canal, eu tenho muitos vídeos. Anos e anos colocando vídeos de formatação de BIOS, como é que formata. Você entra no meu canal e pesquisa pelo fabricante da sua placa-mãe, pelo modelo Lenovo, Samsung, Positivo, Dell, HT, o modelo, e com certeza você baixa lá. Eu vou fazer uma simulação aqui, pessoal, para me poder formatar essa placa-mãe aqui, ó. Vamos lá. Eu vou usar aqui, ó, cada BIOS aqui ao lado, ela vem explicando, aqui ao lado ou aqui embaixo, ela vem explicando como é que você manuseia essa placa-mãe. Vocês entram no BIOS, leiam as informações sempre na tela inicial, que ela vem com as informações aqui, como é que o que você faz dentro dela. Tá vendo? F1 ajuda, sinal de menos, sinal de mais, F9 para você atualizar o BIOS, F10 para salvar, aí vocês têm que ler. Aqui essa BIOS aqui, eu tenho que colocar esse CD e DVD em primeiro para me ter uma ordem de boot. Então ele está aqui em quinto e meu HD está em sexto. Então como é que eu vou fazer para me jogar o meu CD em primeiro? Eu vou vir com as setas direcionais para baixo, chegando aqui em quinto. Conforme essa BIOS aqui me diz, eu tenho que pressionar aqui, ó, Shift mais a tecla mais, que eu vou subir a minha ordem de boot. Desço com as setas direcionais novamente, busco aqui meu HD, Shift mais o sinal de mais. Ó, passou um pouquinho. Então eu coloquei corretamente aqui como é que vai ficar a minha ordem de boot. E aqui informa aqui para mim agora, ó, a tecla para me salvar essa informação, a tecla F10. Eu pressiono no teclado a tecla F10. Eu tenho que ter aqui, ó, a minha mídia de instalação aqui dentro, ó. Vou colocar minha mídia de instalação. Aqui, ó. Essa máquina aqui é um pouco antiga. Eu vou instalar uma versão aqui do Windows 10 64 2015. Eu não posso instalar uma Windows 10 atualizado nessa máquina aqui, que ele não suporta. Ele não vai conseguir instalar, vai dar compatibilidade. A compatibilidade ele não vai conseguir instalar, vai dar erro. Inclusive a tela aqui às vezes fica até cheia de listas aqui na frente, não consegue fazer a instalação. Então eu já sou preparado para isso, ó. Eu vou instalar uma versão Windows 10, tá vendo? 2015. Vou colocar minha mídia de instalação aqui. Ela funciona normal como havia. Como a minha já é essa 2025. Uma versão até mais leve para mim poder instalar no computador. Aqui agora, pessoal, basta somente eu dar o Enter. Já fez a leitura lá da minha mídia. Aqui agora eu venho aqui e dou um Enter. Ó, tá piscando aqui em cima. Vamos ver se ele vai pedir aqui para pressionar o Enter. Ele pode ir direto ou pode pedir para pressionar o Enter. Que se pedir, você não pressionou o Enter, ah lá, pediu, ó. Deu Enter. Apertei o Enter e ele prosseguiu. Agora, quando ele pediu, se eu não pressionar o Enter, ele vai voltar de novo para o modo normal, ele não vai entrar no boot.
Aqui então começa você fazer a instalação do Windows. Aqui então, onde vai começar as primeiras configurações. Aqui então agora vocês selecionam aqui Português Brasil ABNT2, clicam em avançar, instalar agora. Aqui agora ignorar. Aceita os termos de licença, clica em avançar. Aqui, que tipo de instalação você deseja? Atualização ou personalizada? Vamos dar um clique aqui em personalizada. Aqui a área do disco. Vocês excluem todas as partições, se não tiver nada para preservar. Agora o disco ficou como não alocado. Não tem nada dentro dele. Vamos criar uma partição agora. Clicar em novo, aplicar e OK. Ele vai me criar uma partição primário e uma partição do sistema. A partição primário sempre é onde é instalado o sistema operacional. Em seguida, basta somente você clicar aqui em avançar. Que o sistema vai copiando o arquivo do Windows, vai preparando os arquivos para instalação, instalando recursos, instalando atualizações e concluindo. Nessas fases todas, o Windows ainda vai reiniciar por 2 vezes. A máquina já foi reiniciada por 2 vezes e vamos prosseguir com a instalação. Aqui, se você tiver um serial válido, você pode inserir o serial aqui, ou se não, você pode clicar aqui em fazer isso mais tarde e depois você ativa o seu Windows. Vou clicar aqui em fazer isso mais tarde. Aqui vamos clicar aqui para usar configurações expressas. Está prosseguindo aí com a instalação. Se você gostou até aqui do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, solta o like. Dúvidas e perguntas que vocês tiverem aí, deixam na parte de baixo do comentário. Agora aqui nessa tela, você vai dar um nome ao seu computador. Se você quiser uma senha, digita a senha aqui, repete a senha aqui e deixe uma dica para a senha. No caso aqui, eu vou deixar esse computador sem senha. Vou clicar em avançar. Então, pessoal, essa é a maneira de você fazer uma formatação no seu computador. Se gostou, se inscreva no nosso canal, solta o like. E amanhã o nosso canal da Ramos Informática volta com outra dica.